noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o tema família. Afinal, nós estamos no mês da família e esse vai ser o nosso tema, né? Família, a menina de Deus. Eu dividi mais ou menos essa mensagem em 3 partes. A primeira parte eu vou falar da família, conceitos, definições. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de uma definição. Para mim, contextualiza muito tudo que a gente pode fazer depois. Sociedade, eu vou falar uma coisa bem dentro da Constituição, da lei. Depois eu vou falar da família, né? Exatamente a família como menina dos olhos de Deus. E por último eu vou dar um toquezinho aí, puxando a brasa para a minha sardinha, que é a psicologia. O que é a psicologia, como ela trata a família, como que a gente pode pegar um pouco disso e tratar a nossa família, ok? Bom, então, antes de mais nada, né, eu queria orar com vocês para a gente começar essa meditação e pedir a direção de Deus nesse momento para a gente conseguir absorver a palavra de Deus. Eu sou aqui só um mero instrumento e é assim que tem que ser, amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu louvo a Ti, Senhor, te dou graças, Senhor, pela oportunidade, pelo prazer que é estar aqui, Senhor, com a família de Cristo, para falar mais uma vez sobre a família que é tão importante para Ti, Senhor. Guia, Senhor, os meus passos, as minhas palavras, conforme a Tua vontade, e que essas palavras que são Suas, Senhor, possam entrar no nosso coração e produzir, Senhor, a 100 por 1, que não fique só como teoria, que nós possamos, Senhor, como palavra viva, absorvê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Assim seja para o Teu louvor, honra e glória, Senhor, como tem que ser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, família. Eu busquei, né, várias definições de família, que a gente tem o senso comum, né? O que é exatamente a família? A família é as pessoas que vivem comigo na minha casa, é papai, mamãe, filho, tio, avô, né? Cada um dá a sua interpretação de família, né, de acordo com o que imagina ser família. Mas, didaticamente falando, né, ou seja, na definição mesmo de família, em vários sites, em vários locais que eu pesquisei, dava um toque diferente, mas, enfim, resumia-se no seguinte: família é um agrupamento humano formado por 2 ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem na mesma casa. Esse é o conceito de família. Então veja que aqui ele dá a definição de família como um agrupamento de pessoas que têm coisas em comum, que tem laços, no mínimo, tem que ter laços afetivos. E aí é considerada uma família. A família, na sociologia, é uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco. Então aqui a gente vê que a família não é só os nossos filhos, o marido, a tios, avós, ou seja, não tem somente o laço consanguíneo, é também afetivo, né? Se você mora com uma pessoa, um amigo que seja, você pode considerar que é uma família com esse amigo, com essa pessoa. Isso pela definição tanto do dicionário, da Wikipedia, da sociologia, como também da Constituição. Então, no artigo 226 da Constituição, a nossa velha e querida Constituição de 88, diz que a família é considerada a base da sociedade e recebe a proteção especial do Estado, ou pelo menos deveria, né?
está aqui na Constituição, mas não, às vezes não é bem assim. Né? Vão por esse caminho. Bom, a família, ela exerce influências na personalidade, na sociedade, em todos os pontos, em todas as instituições sociais, a influência da família. Eu coloquei aqui, e eu vou ler rapidinho, só bem picadinho alguns pontos, para a gente ver como que as nossas leis, ou seja, como que o Estado vê a família. Primeiro, a gente já viu nesse artigo 226 que a família é a base da sociedade. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então eu entendo aqui, quem for advogado pode levantar e me ajudar, mas eu entendo aqui que se você casa somente no religioso, é um casamento. Mesmo porque lá para baixo, vamos com calma, lá para baixo tem o tal da união estável, né, que também dá essa conotação. Para efeito da proteção do Estado, era reconhecida a união estável entre homem e mulher. Constituição. Gravem isso. Como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, tem direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. Aqui também diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Constituição, lá de 88. O Estado assegurará assistência à família. Tem toda essa conotação de que o Estado tem esse dever para cumprir com a família. E aí, a família deve ser entendida como núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo em vista o princípio da dignidade humana. Ou seja, aqui, né, na Constituição, a família é tida como aquela família nuclear ou a família tradicional. Existem vários tipos de família que surgiram a partir daí, mas na Constituição, exceto algumas emendas depois que vieram, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, a família é constituída por pessoas que têm laços consanguíneos ou afetivos. É constituída a partir do momento da união de homem e mulher. Homem e mulher. Sem filhos já é uma família, já é uma constituição. Por quê? Uma instituição. Porque a família é uma instituição formada por duas ou mais pessoas, né, que têm laços afetivos ou consanguíneos. Bom, dito isso, surgiram ao longo dos anos alguns tipos de família que são considerados. A família nuclear, que é a família pai, mãe, filhos. Notem, pai, mãe, filhos, ok? Essa é a família nuclear. Daí pode-se ter a família extensa, que é pai, mãe, filhos, e aí dentro de casa também tem avô, avó, tio, primo, também é considerado uma família. Existe a família matrimonial, que é aquela que a gente já falou, né, que acabei de falar, homem e mulher, casados, a partir do momento que estão casados, são uma família. Não tem filhos, mas são considerados família, é um casal, família matrimonial. E aí, tem a família informal, formada a partir de uniões estáveis, ou seja, aquela família que é formada sem a constituição do casamento legal. Né? O homem e a mulher vão morar juntos, fazem uma união estável, têm filhos ou não sei, mas é considerado também uma família. Tem também a família monoparental, que é a família formada por ou pai ou mãe e seus filhos. Né? Por exemplo, quando um casal se separa, a mãe fica com os filhos ou o pai fica com os filhos, eles são considerados família e é chamada família monoparental. Tem a família reconstituída, que é quando um dos cônjuges já traz um filho de um casamento anterior.
e aí casa-se novamente, todos vão morar juntos, são a família que é considerada família reconstituída. Tem a família anaparental. Essa é a que é formada por laços afetivos, ou seja, não precisa ser laços de sangue. Por exemplo, um grupo de amigos, né, vão morar juntos, quando está fazendo repúblicas, né, está fazendo faculdade, é considerado uma família. Estão ali, estão dividindo o mesmo teto, as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, falam a mesma linguagem, então elas são um agrupamento por laços afetivos, é chamada anaparental porque não tem a figura de pais. Por exemplo, irmãos que moram juntos, né, sem os pais, e aí são considerados família. E aí há também uma família interessante, que eles chamam de família unipessoal. Aqui já desmancha tudo que foi dito anteriormente como definição. Então, é considerado uma família, mas não tem a ver com a definição de família. É a família formada por pessoas que vivem sozinhas, né? Solteiros, viúvos, que não têm filhos, que moram sozinhos. Aqui eles são considerados como família unipessoal, mas olha, como aqui já começa uma distorção, né? Porque a Constituição e a definição diz que família agrupamento. Eu não posso ser grupo de eu sozinho, bloco do eu sozinho, né? Agrupamento de uma ou mais pessoas. No entanto, segundo leis e para efeito do Estado, a família unipessoal, formada de uma só pessoa, que eu acho que não é família aí, né? É uma pessoa que mora sozinha. Pela definição não é família, é constituída também, é dito como família. E aqui também entra as várias famílias que agora têm se formado. Inclusive, né, emenda aí constitucional, a família homoafetiva, né, formada por 2 mulheres ou 2 homens que têm a união estável, já é permitida a união estável. Eu acho que no Brasil não tem um casamento legal homoafetivo, mas tem a união estável, né? Tem? É legal? Ah, não sabia, pensei que aqui ainda não tivesse. Mas é considerado uma família, né? Não importa se é legal, há um casamento homoafetivo, né? Registrado lá em cartório e tal, é uma família. É considerada também uma família. Embora na Constituição, a gente acabou de ler, originalmente, né, ela diz que a família é uma sociedade, é um casamento, né, formado por homem e mulher. Mas aí tem as suas emendas aí nessa situação. Enfim, todos esses são considerados tipos de famílias e muitos outros que hoje em dia agora está diversificado. Mas isso é para a gente entender como que a definição de família se constitui e como a família é vista pelo Estado e pela sociedade. Vamos passar para o conceito bíblico de família. Embora a gente não tenha uma definição, né, de família, não existe a Jesus ou Deus dizendo efetivamente, olha, a família é constituída assim, sabe? A gente pode, né, pelas essas definições que a gente viu, o agrupamento de 2 ou mais pessoas com laços afetivos ou laços consanguíneos, a gente pode ver quando que foi instituída a família e qual o conceito de família na Bíblia. Então vamos lá. Que tal se a gente pegar lá em Gênesis, se vocês quiserem abrir comigo para constatar, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pronto, constituída a família. Logo em seguida, ainda no capítulo 2, no versículo 24, ele reforça:
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto, aqui está a família. Ora, um e outro, homem e sua mulher, aí ele continua num outro contexto. Então, a visão de Deus aqui da família é essa. E ela é constituída lá em Gênesis, lá nos primórdios, com Adão e Eva, no surgimento da humanidade. O homem deixa o seu pai e sua mãe. É interessante isso, né? Porque, teoricamente, não existia pai e mãe naquela época, né? De Adão e Eva. Mas é para mostrar, para Deus mostrando que como essa união de homem e mulher, né, formam um agrupamento, uma família, um núcleo, né, a menina dos olhos mesmo, o ponto focal de tudo isso. E aí, um pouco mais adiante, Deus fala assim: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre a terra. Tá aí, olha, eu formei-vos homem, mulher, agora procriem, né? Gerem outras pessoas. Isso é família. Mas lá na frente, já em Reis, ou quando se formam as tribos, aí literalmente entra a palavra família, né? A família de Corari, a família dos Gersonitas, a família, né, a família de Judá, a família, né? Então aí ele efetivamente tem a família. O que é aquela família? É o núcleo. Veja, cada família formada ali, juntas, formam a nação de Israel. Então, a família é a instituição base de todas as outras instituições. A família forma a sociedade, forma a igreja, forma escola, estado e tudo mais. A família é aquela célulazinha, aquele núcleo formador da sociedade. Isso tem uma importância muito grande, e aí a gente vai ver na terceira parte, mais adiante, quando eu falar da questão mais psicológica ou funcional da família, né? Como que isso é importante. E na questão da família bíblica, né? Nós, como servos de Jesus Cristo, nós somos família. Então, nós estamos aqui reunidos, né, agrupados, nós temos um propósito comum: honrar ao Senhor Deus, cultuar ao Senhor Deus, nós falamos a mesma linguagem, nós temos o mesmo Pai. Então, nós aqui somos uma família. E a gente se trata assim, né, irmão fulano, irmão Beltrano, né? Só que a gente fala isso e não vê a importância, a seriedade disso. Né? Se uma pessoa daqui ou outra e todas vocês são meus irmãos, então eu sou sua família, eu tenho o dever de ajudar você em qualquer coisa que você precisar e eu puder ajudar, porque é isso que a gente faz com a nossa família, ou não? Né? Quando a gente tem a nossa família, é isso que a gente faz, né? Então a família de Cristo também é assim. E Jesus mesmo fala isso, né? Lembra aquela passagem em Marcos, se eu não me engano? Marcos 35, mas um pouquinho antes, quando alguém avisa assim para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Aí ele fala assim: ué, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Né? Então, depois ele define, ele diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aí é que está. Essa é a grande importância da família aos olhos de Deus. Tenham em mente que Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Isso é muito, muito importante. Imagina o seguinte, vamos colocar do macro Deus e a sua família, mas vamos colocar para a nossa família. Notem como a gente fica chateado como pais quando os nossos filhos fazem malcriação, não obedecem. O quanto às vezes, quanto tem pai e mãe aí
que fica tão abalado, chateado, né, decepcionado com seus filhos. E imagina o nosso Pai, quando a gente faz a mesma coisa. Nós temos que lembrar bem disso, que nós somos família de Cristo, família de Deus. E como tal, filhos de Deus, nós temos que ser obedientes a Ele, sempre. O que Ele mandar é para fazer, porque Ele instituiu dessa forma. Pai, mãe, filhos. Pai, o cabeça da família, mãe, a auxiliadora, os filhos, os descendentes. Né? E aí ele fala toda essa dinâmica. Olha, filhos, obedeçam aos seus pais, né? Para que vocês tenham uma longa vida. Isso é o primeiro mandamento lá com promessas, né? Honra pai e mãe, né? Para que se prolongue os seus dias, né? Com promessa. Mas ele fala também, pais, não fiquem irritando seus filhos, né? É o respeito dos pais também para com os filhos. Não quer dizer que os pais vão se submeter aos filhos, mas também tem que ter respeito, porque eles são um ser humano. E é um ser humano que vocês, como pais, estão constituindo e jogando para a sociedade. Esses filhos que você constitui, eles vão formar novas famílias e vai constituir uma sociedade. Então, a família, aos olhos de Deus, é o núcleo, a base da sociedade. Sem família não há sociedade. Então, cada um de nós aqui, como família, nós temos responsabilidade com a sociedade, porque nós somos origem dela. Então, vamos lá. Se a nossa igreja não é uma igreja bem constituída, ou uma igreja que não segue exatamente os preceitos de Deus, o que nós vamos mostrar para a sociedade? Né? O que tem acontecido com muitas igrejas hoje em dia? Né? O mundo entrou na igreja, mas éramos nós que tínhamos que estar no mundo e modificar o mundo, porque nós temos essa responsabilidade como família de Cristo, família de Deus. Nós somos responsáveis pela sociedade que nós estamos formando. Nós somos. Isso é muita coisa, gente, é muita responsabilidade. Mas calma, nosso Pai não é Deus? Ele nos capacita. Ele nos dá a condição para que nós possamos ir para o mundo e modificar essa sociedade. Que está uma catástrofe. Sabe por que está uma catástrofe? Porque todo esse conceito de família que eu li para vocês está todo distorcido, todo caótico, todo bagunçado. A gente sabe disso. E aí, milhões de leis, milhões de coisas que inibem a atuação dos pais. E aí você não pode falar mais assim, não pode falar mais assado. E tem um monte de coisa. Aí, que filhos a gente está lançando na sociedade ou formando a sociedade? Essa sociedade caótica que está aí. Fruto de famílias desestruturadas. Entende? Então, veja qual a importância da família para Deus e qual a importância que nós, como família de Deus, temos na sociedade. Nós temos que ser exemplo. Não dá para ser um exemplo de família que tem por aí umas famílias totalmente desregradas. E aí eu vou agora para a terceira parte, e aí puxando a brasa aqui um pouco para minha sardinha, né, no meu campo aqui de trabalho. A família é tão importante que muitas vezes nós precisamos cuidar emocionalmente dessa família. Existe a psicoterapia familiar. É a família toda em psicoterapia? Exatamente. E a gente pode chamar psicoterapia familiar ou psicoterapia dinâmica, que é a cuidado com a família, ou a cuidado com a estruturação dessa família. Às vezes, esses componentes da família estão precisando de um apoio de direção. A família, ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica pode ser funcional ou disfuncional. Quando ela está disfuncional, é quando, por exemplo, a sociedade também acaba ficando disfuncional. É o que está acontecendo agora na nossa sociedade. Porque nós estamos
Nós somos formados, estamos sendo formados por famílias disfuncionais, né? Família que briga, que se desentende, que o filho grita com o pai, até bate em pai e mãe, né? E totalmente, completamente fora do contexto. O ideal de família, né, funcional, que a gente brinca, fala a família doriana, né, aquelas famílias do plano de saúde, filho, papai, mamãe feliz, filhinho e tudo mais. O ideal é assim, a função é exatamente como Deus falou. Em psicologia, a mãe é a educadora e é o emocional. O pai é a lei. E aí o filho se constitui assim, exatamente como Deus criou, né? O pai é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher é a auxiliadora, o que eu falei há um tempo atrás, e essa função de auxiliadora não é uma função menor ou inferior, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então esse papinho aí das feministas, não, que isso, ninguém maneirinho, não sei o quê, papo furado, coisa demoníaca. Porque sendo a família a menina dos olhos de Deus e a constituição da sociedade, adivinha onde o inimigo vai atacar? Está atacando. Vocês notem aí o tempo todo como que o inimigo ataca a família, desestruturou a família, né? Colocou na cabeça das mulheres que deveriam com certeza ter voz ativa na sociedade, isso é indiscutível, mas colocou na cabeça das mulheres que elas têm que ser igual ao homem. Não tem que ser igual, tem que ser diferente, e ser diferente não é ser inferior. Mas aí o que acontece? Esse papo de ser igual ao homem causa completo. Quem é que manda na família? Né? Quem é que vai mandar? Quem é que é a lei? Eu obedeço a minha mãe ou meu pai? Depende, quem for o que me dá mais, né, passar mais a mão na minha cabeça. É papai, é mamãe? Né? Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisava? Sim, precisava, porque tem muito pai monstro aí que espanca a criança, né? Mas isso acabou tolhindo, restringindo a mão do pai e da mãe, que é pai e mãe, que sabe que às vezes é preciso uma palmada. Ah, Marlene, mas isso é terrível, pode traumatizar a criança. Ué, então vamos lá em Provérbios e vamos rasgar a parte lá de Provérbios que diz assim: fustiga o teu filho com a vara para que se prolongue os seus dias. Ora, aqui é o que Deus está falando. E você que é pai e mãe, né, não vai espancar o seu filho, você vai saber, né, como dar uma palmadinha, a hora que vai dar a palmadinha, não é toda hora, né, vai saber, porque se você não fizer isso, bandidinho e polícia lá fora vão fazer, e não vai fazer como você. Mas aí não pode, porque tem crianças que quando pai e mãe briga ou põe de castigo, a criança chega para o pai e para a mãe e fala assim: vou te denunciar, vou botar você na cadeia. Criança, hein? Não estou falando de galera não, criança. Eu vou te denunciar, os seus meus direitos. Né? Aí veja a família como é disfuncional. Veja como isso aí é disfuncional. Aí o que em geral o pai e mãe faz? Não, por favor, então você me desculpe mamãe, desculpe papai. Aí a asa da criança, a envergadura de asa fica no máximo. Aí ele vai para a sociedade. Né? Se eu consigo dominar pai e mãe, a sociedade aqui vai fazer o que eu quiser. E aí a sociedade vira um caos. Olha como é importante a família. Essa dinâmica familiar, ela é muito, muito importante. E é mandamento de Deus. A família, ela tem 3 funções básicas. A função biológica, que é a condição de tornar possível a existência do ser humano, desenvolver os filhos, desenvolver a condição social de cada um. Ela tem a função psicológica,
que é a família que vai dar o sentido da vida, o significado da vida e da sociedade para a criança ou entre o casal mesmo. E social, óbvio, que é o órgão fundamental de ligação entre o indivíduo e as estruturas da sociedade. A família é muito importante. Deus sabe disso e Deus criou a família. Por isso, o inimigo de Deus, nosso inimigo, ele está fazendo de tudo para destruir a família. E hoje em dia você vê famílias assim, difícil, né? Aí eu não posso falar, né? Porque não pode falar, porque senão, não sei o quê. Mas você vê coisas impressionantes, né? De famílias que está acontecendo na dinâmica familiar. É claro, se eu quero destruir a criação de Deus, então eu vou começar a destruir a família. E aí foi. Mais uma vez, as mulheres, né, principalmente nesse caso, comeram a maçã de novo. Né? Então, assim, vamos ter voz ativa na sociedade? Ok, mulheres, vamos sim, a gente precisava. Mulher não votava, mulher nem era contada direito em sociedade, a gente precisava mesmo ter o nosso lugar. Mas vamos além disso? Vamos buscar a igualdade? E aí a mulher parou de ser o esteio da família, a auxiliadora, e olha só o que deu na sociedade. Estou dizendo que a culpa é só da mulher, não. Tá? O homem também tem a sua culpa. Porque o que o homem fez? Relaxou. Né? Então, você quer assumir? Então assume. Então tem muito homem aí que simplesmente, muito pai, que simplesmente está ali na família, mas é ausente. Né? Não está ali. É como um objeto qualquer da casa, está ali. E aí, isso também é errado. Ele é a lei. Ele é que tem que colocar a ordem na família. Veja como a família fica disfuncional. E como tudo isso é tudo que Deus não quer. Em resumo, né, para a gente finalizar, é importante que a gente tenha em mente que nós somos família. Família de Deus. E como tal, nós temos que produzir frutos, produzir cristãos, né, crentes, que tenham a mesma visão de Deus. Se Deus é Pai, nós temos que ser parecidos com esse Pai. Nós temos o DNA deles, então nós temos que ajudar a todos aqueles, né, que Deus traz para a nossa família a se desenvolver. Isso é a nossa função, nossa, enquanto família. E de cada um individualmente como irmãos. Né? Eu posso, como é que eu consigo às vezes falar assim, irmão, seja bem-vindo, meu irmão, eu sou um com você. Aí aqui dentro, né, a gente fica, vamos lá, irmão, meu irmão, quanto tempo e tal. Pisou fora daqui, não quero nem saber dessa pessoa, aí fala mal, fala. Né? E a gente tem a nossa responsabilidade, né, de cuidar dessa pessoa. A família cuida dos seus membros. Se nós somos família de Cristo, nós temos que cuidar uns dos outros como família, como nós cuidamos das nossas famílias. A gente cuida mal da nossa família? Alguém aqui cuida mal da família? Acho que não, né? Espero que não. Mas nós temos que cuidar da nossa família. E a família de Cristo tem que ser cuidada. Nós, como membros, nós temos esse dever e esse compromisso. Porque a família, né, é, de fato, a menina dos olhos de Deus. Ele constituiu a família. Ele falou para Abraão assim, olha para as estrelas, você consegue contar? Pois bem, é assim que eu farei a sua descendência. E nós somos mesmo isso, né? Nós somos bem essa descendência de Deus, essa descendência de Abraão, né? Somos muitos. Isso é a família. E a gente tem que ter cuidado, porque é tudo que o nosso inimigo não quer. Então, bora decepcionar o inimigo, né? Bora dar um basta para ele e vamos falar assim, não, peraí, é a minha família. É a minha família. Aqui você não mete a pata.
aqui você não entra, porque eu sou a família de Deus e a minha família, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque nós somos a família de Deus. E o inimigo não pode deixar, não pode entrar. Para isso, a gente tem que ter bem em mente que nós somos responsáveis pela sociedade. E para isso, nós temos que ter a nossa família funcional. Está com algum problema na família? Procura ajuda. Procura ajuda na sua família espiritual, procura ajuda de um terapeuta familiar, né? Antes de mais nada, eu não sou terapeuta familiar, eu não trabalho com família, nem com casais, mas eu conheço pessoas que trabalham e dou o maior apoio, né? É um trabalho árduo, difícil, complicado, mas que vale a pena, porque salvar uma família, salvar um casal, é salvar a menina dos olhos de Deus, é fazer um trabalho para Deus, né? Tudo que a gente fizer um pelos outros é a Cristo que nós estamos fazendo, não esqueçam disso, ok? Cientes, vamos cuidar da nossa família, seja ela constituída como for, pai, mãe, filhos ou outras pessoas, avós, tios, mas vamos dar esse cuidado, esse olhar para a família, porque Deus te deu essa família, é responsabilidade sua. Lembra em Provérbios também que fala assim, se eu não me engano é Provérbios, os filhos são herança do ventre, né? Então assim, o filho que você tem, né, antes de tudo ele é de Deus. Deus só entregou para você cuidar. Olha que responsabilidade. E aí você não cuida? E aí você não educa? E aí você não dá atenção? Então você está fazendo coro com o outro lado. Porque Deus te deu essa competência. Tem filhos? Ótimo. Então cuide deles. É sua família. É bênção de Deus. É o cuidado de Deus. Em resumo, tudo que vocês pensarem em relação à família, em cuidados e fazer, lembre-se, estão fazendo para Deus. Porque Ele te deu essa família. Então, é dele. E isso é importante. Mas e as famílias que não têm Deus no coração, ou professam outra fé e tal? Ótimo, legal. Cabe a nós mostrar para eles isso. Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: a gente tem a Bíblia como nosso livro de fé, nosso livro sagrado, a palavra de Deus, essa é a nossa fé, a nossa crença. Mas se você ver bem, né, vamos tentar, como se isso fosse possível, mas tirar a nossa fé e o nosso olhar espiritual da Bíblia. Né? Se você lê esse livro, vamos dizer assim, se você lê um livro com os olhos de um ateu, se é que isso é possível, é claro, eu acho que não é, espero que não seja, mas se você lê esse livro como um livro qualquer, a gente não pode duvidar que isso aqui é um manual de vida. É um manual, não tem como duvidar. Olha só, Jesus deu o seguinte mandamento, né? O top, 10 mandamentos. Aí eu tenho, o Senhor me perdoe, mas a impressão que eu tenho é que Deus fala assim: esse pessoal não vai saber decorar 10 mandamentos, não vai decorar 10 mandamentos. Eu confesso para vocês que eu me embanando. Eu sei falar os 10, mas eu queria saber falar na ordem, né? Mas a gente sabe, mas algumas pessoas não sabem. Está errado algum problema? Não, não é nenhum problema, mas olha só, fica preocupada não. Jesus falou assim: tá legal, eu vou dar o seguinte mandamento: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Se você só fizer isso, você vai estar cumprindo tudo que a Bíblia fala e tudo que as leis dos homens falam. Não tem como dar errado, né? É só esses 2 mandamentos. Decorou? Vai fazer? Vai fazer? Amém. Assim seja. Faça. Né? Só decorem isso.
Usem isso na sua família, na família de Cristo, lá na sociedade e pronto. Vocês não vão precisar de psicólogos familiares. Não vão precisar. Vão me dar desemprego. A mim e aos meus colegas. Eu vou ficar desempregado. Mas se for para isso, né? Amém. Gente, quando vocês tiverem que priorizar alguma coisa na vida de vocês, priorizem a família. Por exemplo, eu tenho um emprego e tal que vai precisar que eu viaje, que eu me afaste da minha família. Você é cristão, você crê em Deus, tem fé de que Deus vai te prover, basta cada dia seu próprio mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma, o que haver de comer, de beber, de vestir, né? Olhar os lírios do campo, crê nisso, crê de verdade. Então, desculpe, é um excelente emprego, mas minha família em primeiro lugar. Isso é fundamental, primordial. Saiba que você priorizando a menina dos olhos de Deus, Deus não vai te deixar a erro, né? Não vai te deixar de qualquer maneira. Com certeza, né? Tudo que você prioriza, tudo de Deus que você prioriza, Deus honra você. De coração. Tá? Não pode ser a barganha, não. Mas é de coração. Estou fazendo de coração. A minha família, né? Ela vai servir ao Senhor, é a minha prioridade, a minha família. Eu preciso sustentar a minha família, mas se esse emprego, se esse trabalho for para me afastar da minha família, então eu vou esperar mais um pouquinho. Eu confio em Deus, eu sei que Ele não vai me abandonar. Ok? Então, família, a menina dos olhos de Deus. Tenham isso em mente. Trabalhem e valorizem a sua família. Não deixe ela ficar uma família disfuncional, porque é efeito dominó. Se a família está disfuncional, a igreja está disfuncional, a sociedade está disfuncional, a escola está disfuncional e assim vai. Né? E aí a sociedade vira o caos que a gente está vendo agora. Então, todo mundo junto, trabalhando para a nossa família ficar funcional e para a família de Cristo também ficar funcional. Ok? Então assim seja. Que Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Deus esteja na sua família em todos os momentos. Não deixe de ter Deus na sua família. Minha família, eu, meu marido, meus filhos, Deus, Jesus Cristo, colocarei na família. Tem que estar. Tua família é constituída por quem? Sou eu, meu marido, meus filhos, Jesus, e tem também os meus pets, não sei o que, tudo é família. Está ali. Mas Jesus tem que estar dentro. Ok? Então tá. Ficamos por aqui. Muito obrigada por me ouvirem. Qualquer dúvida, estou à disposição. O pastor Alci fez aí a propaganda, eu vou fazer o meu marketing. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, eu trabalho com pessoas a partir de 14 anos, não sou psicóloga infantil, nem de família, nem de casal, sou de adultos, idosos, e eu tenho o maior prazer em trabalhar com as pessoas, em cuidar das pessoas. Eu faço do meu trabalho, do meu ministério, e sempre eu tenho um supervisor muito bom na minha profissão, que é Jesus Cristo. Então, é isso aí. O que vocês precisarem de mim, quiserem perguntar, estou às ordens. Tá bom? Obrigada.